Quando uma criança nasce, ela sabe que a razão dela estar encarnada é ser ela mesma. E todos nós temos a mesma missão neste planeta, que é viver as nossas experiências até a gente conseguir aceitá-las e nos amar através delas. Então, se uma experiência é vivida na não aceitação, a pessoa começa a atrair para ela, de modo constante e frequente, as mesmas circunstâncias, até que ela consiga entender essa experiência. Por isso que às vezes a gente olha para algumas pessoas e que sempre estão revivendo os mesmos ciclos na vida. Você conhece alguém que é assim? Ou você é assim? E como que eu faço para aceitar essa experiência? Aceitar uma experiência não significa que eu vou concordar com ela. Significa que eu vou me conceder o direito de poder experimentar para aprender. E para aprender a reconhecer o que é bom ou não para mim, né? Então, o único meio que eu tenho de conseguir isso é tornando mais consciente o resultado dessas experiências. E tudo que a gente decide ou não, que a gente fala ou não fala, né, que até mesmo o que a gente pensa, o que a gente sente, sempre vai ter uma consequência na nossa vida. Como que eu posso praticar essa experiência de aceitação? E que eu já adianto, não é fácil. Aceitar uma experiência desagradável, principalmente, é um ato de muita vontade e coragem da nossa parte, para que a gente possa se autoconhecer cada vez mais e para que a gente possa nos aceitar como nós somos. Então, quando você se dá conta das consequências que tem uma experiência da sua vida, ao invés de você ficar se recriminando ou querendo mal uma pessoa, né, porque de repente a experiência ruim veio de outra pessoa, é preciso que a gente aprenda a aceitar ter escolhido aquela experiência. Porque mesmo que inconsciente, você aceitou viver aquilo. Então, pode ser que depois você não queira reviver aquela experiência, mas ela vai se repetir na sua vida até que você consiga dar o primeiro passo da sua transformação. Mas se é tão ruim assim a gente aceitar uma experiência quando ela foi desagradável, por que eu não consigo então aceitar de cara, né? Aceitar já de primeira, fazer com que eu já identifique que foi ruim, já esqueça e toque para frente? Por causa do nosso ego, né? Que é alimentado por tudo aquilo que a gente acredita, por tudo aquilo que a nossa família nos ensinou ser uma verdade daquele momento. Então a gente cultiva muitas crenças, né, que impede a gente de ser quem nós somos. E principalmente de sermos a mãe que nós gostaríamos de ser. Por conta desse fanfarrão que é o nosso ego. Esse ego, ele é tão malandrinho que ele faz com que a gente tente esconder aquilo que a gente não aceitou ainda e faz ainda mais que a gente acredita que a gente já passou por isso, que não exista mais nada para resolver. Somente quando eu colocar em equilíbrio o meu corpo mental, emocional e físico é que eu vou sentir a sintonia com Deus dentro de mim. E aqui entenda Deus como a sua fé. Eu só vou conseguir ser plena, viver feliz, quando tudo que eu viver na minha vida, quando todas as experiências que eu tiver, forem aceitas por mim.
Porque quando eu nego, aquilo lá vai acumulando dentro da minha alma e vai se repetindo. E aqui eu abro uma oportunidade de você começar a se aceitar, porque existe uma grande diferença entre você aceitar uma experiência e aceitar a si mesma. Por exemplo, uma moça que foi rejeitada pelo pai porque esse pai gostaria de ter tido um filho homem. Nessa situação, se essa moça aceitar que o pai quis realmente ter um filho e ela aceitar que ela sentiu raiva por isso e mesmo assim conseguir perdoar esse pai, ela conseguiu viver uma experiência de aceitação na vida dela, né? Mas sem julgamento em relação a ela, sem julgamento em relação ao pai, simplesmente compreendendo, né, pelo sofrimento de cada um deles. E é forte, né, gente? Porque a gente está falando aqui de feridas. E amanhã nós vamos entrar mais em relação aos tipos de feridas. Mas a gente tem várias feridas. A gente nem se dá conta dessa ferida. Ontem eu falei sobre a ferida da mãe que a gente carrega, muitas vezes sem saber. E o quanto é importante ter consciência disso. Não para julgar, não para apontar o dedo para sua mãe, mas para que você entenda essa sua experiência, aceite e prossiga seu caminho. Outro exemplo, essa moça perceber que a pessoa que ela está rejeitando, né, não quer nenhum mal para ela. E que ela sabe que no decorrer de toda a sua vida, ela vai ser rejeitada por N motivos. Pode ser numa vaga de emprego, num relacionamento. A rejeição existe e tá tudo bem. É muito importante a gente aceitar a si mesmo. Não se deixa levar pelo seu ego, porque ele costuma fazer de tudo para que você ache que você entendeu aquela situação e que tá tudo bem. Às vezes a gente até acha que não, tá tudo bem aquilo que aconteceu, aquela experiência que eu tive. Mas sabe por quê? Porque não dói eu pensar dessa forma, do que eu pensar que eu preciso olhar para essa questão e mesmo assim conseguir me perdoar e aceitar aquilo que eu passei. O nosso ego, ele tenta por N maneiras tirar a gente daquele contexto para que a gente não sofra, para que a gente não resolva, porque ele acha que está nos protegendo. Aceitar uma situação ou aceitar uma pessoa sem termos realmente perdoado aquilo que aconteceu, né, e nos permitido odiar aquela pessoa, aquela situação, faz com que a gente somente aceite a questão da experiência e não aceitar a si mesmo. Aqui eu coloco esse ponto muito importante. Fazer sempre essa comparação de aceitar a experiência e aceitar a si mesma. E hoje, falando diretamente com as mães, o que eu mais ouço, o que eu mais presencio na minha própria maternidade é o sentimento de culpa. Culpa por algo que eu nem deveria sentir. Esse momento que a gente vive, principalmente de isolamento, faz com que a gente tenha muitas experiências e que a gente denomine culpa. Por exemplo, uma situação em que eu vivo hoje e que eu partilho com outras mães é a questão do desenvolvimento da linguagem, da fala da minha filha, porque ela nasceu em tempos de pandemia, de isolamento social. Convívio com outras crianças que seria fundamental, ela não está tendo hoje. E aí bate o sentimento de culpa.
E quando eu olho para outras famílias que que tem mais familiares vivendo na mesma casa e que também tem crianças da idade da minha, e eu olho para aquela criança e vejo ela avançada no seu processo de linguagem, eu penso, nossa, mas por que a minha não tá? E aí eu preciso resgatar a minha consciência de que não é uma culpa minha. E assim eu consigo fazer o exercício de aceitação de ser a melhor mãe que eu poderia ser. E isso torna a maternidade mais leve. E eu tô falando aqui de uma só questão. Imagina se nós falássemos, né, de várias questões que acometem no momento em que a gente se torna mãe. Muito importante a gente aprender a se conhecer e se aceitar. E é isso que vai fazer com que a gente possa vivenciar cada vez menos experiências dolorosas, porque a gente vai aprendendo com aquilo que a gente reconheceu, que é bom ou não. Depende só da gente tomar as rédeas da nossa vida e não deixar que o nosso ego fale por nós. Exige uma boa dosagem de coragem. Tocar nas velhas feridas. Precisa de muita vontade. Quanto mais você sofre por causa de alguma situação ou de uma pessoa, mais antiga essa ferida vai se tornando e mais eu preciso ter pressa em resolver, em olhar para essa questão. Mas Isis, quem que vai me ajudar nesse processo? E aqui a gente está falando da semana despertar. Despertar para uma cura que eu posso iniciar em mim. Que eu posso permitir fazer com que as minhas experiências se tornem cada vez menos dolorosas. Fazer com que as minhas feridas sejam olhadas. Que elas tenham um lugar dentro da minha vida. Né? Só que existe um Deus interior que é onisciente, onipresente e onipotente. E essa força está presente em todos nós. E ela vai te guiando. Essa força te dá intuição para que você tome as suas decisões. Ela permite que você faça no seu tempo. Até mesmo antes da gente nascer, eu acredito, e muitos estudos mostram, que Deus prepara a família que a gente precisa estar para que a gente cure as nossas feridas. E aqui eu gostaria que você anotasse. Anota mesmo isso que eu vou falar, porque para mim, quando eu ouvi, foi como se tivesse me dado uma oportunidade de olhar para toda a minha vida de uma forma muito, muito especial. Você nasceu na família certa para você. Vou repetir porque é tão maravilhoso, é tão forte, isso faz tão parte da minha vida hoje. Você nasceu na família certa para você. E quantas vezes eu achei que eu estava na família errada? Por não estar no meio da minha família biológica. E como ser quem eu vim ser, se existem inúmeras possibilidades que falam para mim que eu não deveria ser da forma com que eu sou. Quando a gente ousa sermos nós mesmos, a gente incomoda um monte de adultos, um monte de gente que está próximos a nós. E a gente, com isso, passa a deduzir que sermos nós mesmos não é natural.
que eu preciso ser uma pessoa que convém a outras pessoas. Olha a aceitação batendo no meu peito, né? E essa descoberta, ela é muito dolorosa, porque ela provoca acessos de raiva na gente, né? Principalmente na criança. E eles se tornam cada vez mais frequentes. E a gente passa a achar que é normal. E a gente chama isso de crises de adolescente, né? Crise de infância. E isso não existe. Isso não é natural. Isso se tornou comum, mas não são naturais. Porque uma criança que age com naturalidade, que ela é equilibrada, que ela se dá o direito de ser ela mesma, ela não passa por essas crises. Só que infelizmente é muito difícil a gente ver crianças que não passam por isso. A maioria das crianças passam por 4 fases. E hoje eu só tô aqui partilhando com você sobre autocura, sobre as feridas emocionais, né, ajudando outras mães principalmente, porque eu descobri a Lise Bourbeau, que escreveu o livro As 5 Feridas Emocionais, e aquilo virou a chave dentro de mim e falou: Isis, é sua responsabilidade partilhar aquilo que você já viveu, que você já experienciou, né, que você já conseguiu resolver. E é por isso que eu tô aqui hoje. Porque eu trabalhei para vários ginecologistas, obstetras, profissionais da saúde, conduzi várias rodas de gestantes, passei pela minha gestação, mas só quando a Lana nasceu, e hoje ela tem 2 anos, é que eu me rendi para estar aqui ajudando outras mulheres nos seus processos de autocura. Foi preciso eu passar por várias experiências e olhar para essas experiências, me aceitar, compreender, para que eu pudesse estar aqui ajudando vocês. Quais são as 4 fases que a criança passa? Que você passou, que os nossos filhos passaram ou vão passar? Após conhecer a alegria de ser ela mesma, que é a primeira fase, ela conhece a dor de não ter o direito de ser ela mesma, que é a segunda fase. Então ela vive esse período de crise, de revolta, que é a terceira fase. E para diminuir essa dor, o que a criança faz? Ela se conforma e cria uma máscara, uma nova personalidade para seguir em diante, que é a 4ª fase. Algumas pessoas permanecem em crise por toda a vida. E se você está aqui na Semana Despertar e está comigo acompanhando o que eu estou falando, você vai entender muito bem sobre a importância da gente reconhecer as nossas feridas emocionais. Porque muita gente não tem oportunidade de estar aqui com a gente nessa live, ou de ter conhecimento sobre isso, e vive uma vida inteira com uma máscara para se proteger, para ser aceita, para não ser rejeitada, para não ser abandonada. E o que são essas novas personalidades, essas máscaras, né? É durante a 4ª fase que a gente cria, né? Essas máscaras que servem para proteger a gente do nosso sofrimento, de não conseguir ser quem a gente deveria ser. E essas 5 máscaras que a gente cria são relacionadas a 5 grandes feridas emocionais. E cada uma delas surge, né, no seu nível cronológico desta forma na nossa vida. A primeira da rejeição, a segunda do abandono, a terceira da humilhação, a 4ª da traição e a 5ª da injustiça.
E a gente usa essas máscaras para a gente tentar esconder de nós mesmos e de outras pessoas aquilo que a gente ainda não aceita. Muitas vezes, você estudando sobre as questões das feridas emocionais, percebe que você não tem só uma. Você tem 2 ou 3. Existem casos de ter até 5 feridas. Mas você tem alguma. Você tem alguma. E como que essas feridas se chamam, né? E quais são as máscaras que elas usam? A ferida da rejeição, ela usa a máscara do escapista. A gente vai mergulhar, tá? Profundo nelas. Porque eu escapo das situações antes mesmo de ser rejeitada. Procura aí na sua memória que você vai lembrar de alguém que é assim. A ferida do abandono usa a máscara da dependência. Ela sempre está buscando depender, né, querendo a opinião de outras pessoas. Por mais que ela não siga, ela sempre está nesse processo. A ferida da humilhação usa a máscara do masoquista. A ferida da injustiça usa a máscara do rígido. E a ferida da traição usa a máscara do controle. E essa ferida interior, ela pode ser comparada, por exemplo, a uma ferida física. Vamos supor que você machucou a sua mão. E para que você não curasse ela da forma correta, ou para que você não olhasse para essa ferida, você coloca uma luvinha. E aí você acredita não estar ferida, porque você tem a luva ali. Isso que acontece com a nossa máscara, quando a gente muda a nossa personalidade. Mas você acha realmente que isso é a solução? Não é. Mas o nosso ego não sabe. E lembra que ele faz com que às vezes tudo pareça perfeito? Então essa é uma das maneiras que o nosso ego recorre. Outra situação é, digamos que você machucou muito a sua mão. Ela tá protegida ali com a luvinha, né? Só que alguém vem e aperta a sua mão. E você fala, ai, né, tá machucando. E aí a outra pessoa fala, mas desculpa, eu não queria te machucar. Ela não sabe que você tá machucada. E o que acontece? Você não dá o direito dessa pessoa tocar em você, porque você mesmo não quer olhar para essa ferida. Olha os movimentos que a gente faz para que a gente não olhe realmente para as nossas feridas. E o nosso ego, ele acredita que a outra pessoa sempre deve ser recriminada, sabe? Ele sempre quer achar um culpado para a nossa dor. Ou às vezes a gente chega até a nos culpar. E, gente, é tão injusto culpar outras pessoas pelas nossas feridas. Tá tendo ressonância aí o que eu tô falando com você? Tá fazendo sentido? Esse assunto, por mais tocante que seja, tá chegando leve no seu coração? Na vida não existe pessoas culpadas. Existem pessoas que estão em sofrimento. E quanto mais a gente acusa outra pessoa pelo nosso sofrimento, mais essa experiência vai se repetindo. A acusação só serve para deixar a gente infeliz e o outro também. A sua ferida só vai começar a melhorar quando você olhar com amor, com compaixão para ela. Olhar para as suas experiências, reconhecer o aprendizado
e começar a sua transformação. Não é fácil. Eu sei que não. As máscaras que a gente cria é para nos proteger. Só que ela acaba por ser visíveis no nosso corpo. O nosso corpo mostra isso. Cada feridinha que a gente tem, o nosso corpo retrata. É incrível isso, né? Hoje eu não vou falar sobre quais são os aspectos do corpo, mas continua aqui com a gente essa semana que você vai poder saber um pouquinho mais. Isis, acho que não tenho nossa ferida. Ah, não, tô pensando bem aqui, acho que não. A resistência ao saber, ela é muito comum. Sabe, a gente tem resistência em tomar consciência de que as nossas feridas estão ligadas principalmente ao nosso pai ou à nossa mãe. É normal a gente sentir dificuldade, viu? De aceitar isso daí, de pensar que a gente está pensando mal do nosso pai e da nossa mãe. A primeira reação que a gente tem é realmente negar. Depois vem a raiva. Só que depois vem a aceitação. E isso é o início da sua cura. Essa resistência é muito normal. Ela mostra para você que você é humana. Dê um tempinho para você. Lembre-se que quando você usa a sua máscara, você não está sendo você. E não é reconfortante a gente saber quando um comportamento de outra pessoa não reflete ela mesma? Que às vezes ela passa por muita dor e sofrimento e não tem oportunidade de compreender as suas experiências mais traumáticas, muitas vezes de forma inconsciente. Se você colocar isso na sua mente, vai ficar muito mais fácil olhar com amor para tudo aquilo que você já viveu no passado. A gente fica muito animada quando a gente vê que mesmo que a gente tenha as nossas feridas, a gente consegue entrar num processo de autocura. Que alguns ciclos, sim, podem se repetir, porque faz parte das minhas experiências, reviver algumas questões até que eu realmente aprenda a perdoar a pessoa, a situação, a liberar as minhas emoções de ódio, de raiva, mas sim me perdoar e me aceitar como eu sou.